Bem-vindo ao DWBRcast, o seu podcast de Doctor Who. Eu sou o seu host, Fred Pavão, muito melhor que Conrad Clark. Esse Com cara certeza. péssimo. Todos odiamos Conrad Clark. Pelo amor de Deus. Aqui hoje, mais uma vez, para revisar mais um episódio de Doctor Who com vocês, episódio da semana aí. Dia de sorte. Exatamente, Lucky Day. Mas aqui ao meu lado está ela, que é o meu Lucky Day every day, que é o meu dia de sorte todo dia. Thais Alves, maior fã de Kate Stewart dessa nação. Sem dúvida. Gente, eu estou aqui para enaltecer o trabalho Palmas, de brigadeira Kate Stewart. Título não oficial. Título não oficial, É só brigadeira. um jeito carinhoso que a gente chama ela. Maravilhosa deusa diva, mãe de todos nós. Mãe de todos nós, muito bom, muito bom. Um episódio aí, né, o Lucky Day, que a gente... Eu vou ser muito sincero, eu fui pro episódio sem esperar nada e saí muito feliz. Um daqueles episódios, né... Usando o termo em inglês, eu tô tentando sempre usar menos termos em inglês. Mas sempre. a gente traduz. É o famoso Dr. Light, né? O episódio sem doutor ou com isso. muito pouco doutor. Pouco doutor tem e vários mais exemplos, né? outros personagens. E o mais interessante, que não é nem com a Companion da vez, é com a Companion anterior. Esse episódio ele faz um uso muito inteligente das viagens do tempo do doutor e das pessoas que ficam na Terra seguindo o tempo normal enquanto o doutor tá viajando. O que acontece na vida das Companions depois que o doutor vai embora. Não, e não só isso, tipo, esse jeito de, uma hora você encontra o doutor num período, depois é ele da frente, você de trás. E você tudo, não sabe, não é na ordem certinha, cronológica. Pois é, e o que também a gente não tá fazendo na ordem cronológica é que a gente já tá entrando no review na abertura, isso não tá certo. Ele Vamos... só tá citando pontos Mas eu altos puxei esse problema. do episódio, sim, né? Sim. Vamos beber aquela nossa aguinha pra poder voltar e comentar Lucky Day como um podcast de respeito e não a porcaria do podcast do Conrad Clark. É isso aí, vamos lá. Mas sim, voltando, depois da nossa pausinha da água, esse é um episódio, né, Lucky Day, é um episódio que ele faz uma coisa que eu gosto muito, que é esse uso inteligente da viagem no tempo. Exatamente. Que eu tava falando, né? Quando ele começa, né, isso já tava em trailer, tava mostrando isso, a gente só não sabia quem eram os personagens, né? A gente tem o menininho falando, a gente tá em 2007, né? Porque o doutor Isso, essa de cena agora... já tinha aparecido. Isso. O doutor de agora, que a gente tá acompanhando os eventos junto com a Belinda, consegue finalmente parar na Terra, né? Usando lá o Vindicator, né? Vindicator. O gadget dele lá. Olha ele aparecendo aí de novo. A novo. bugiganga dele dessa temporada. E aí ele encontra o menininho, ele primeiro encontra a moeda, né? Meu dia de sorte, achei uma moeda, tá não sei o quê. 50 centavos. É 50, né? 25, não? 50? É 50 centavos de libra, que dá muito, R$1.000. R$1.000, assim, por baixo na cotação de hoje. R$1.000. Aí ele, dia de sorte e tal, não sei o quê. Encontra, isso é dia de ano novo, né? Encontra um menininho aleatório, toma aqui, quem é você? Eu sou o Conrad, não sei o quê. Tudo bem, Conrad, olha aqui sua moedinha, seu dia de sorte, pá. E o garoto fica abismado, porque viu a Tardes aparecer e tal. E ele vai correndo pra mãe. Mãe, eu vi. Olha que legal. A caixa apareceu, um homem saiu, o doutor, e tem uma mulher chamada Belinda. E aí a mãe dá uma bordoada nele. Olha, gente, se tem um exemplo de bad parenting, é isso aqui, tá? Prêmio mãe do ano aí pra mãe dele. A sua criança chega toda empolgada. A gente vive isso diariamente. Não, Olha, eu não faço isso, não. Não. Tá. A criança chegar mostrando algo que é muito importante pra ela e você dá importância. Que legal, filho. Eu particularmente, assim, sempre que o Nicolas chega com uma coisa que é a coisa mais banal do mundo, tipo, que não é nada demais. Ele tá muito empolgado com aquilo. Pra mim, e eu não finjo surpresa, não. Eu realmente, genuinamente fico empolgado com as coisas pequenas que ele mostra, porque isso é ser um pai ou uma mãe legal. É isso. O que não é o caso da mãe ali da do cara. Da senhora Moira Clark. Pois ela é uma mãe super abusiva e tal. Péssima. E a gente pode até justificar mais pra frente no decorrer do personagem que isso é uma coisa que colaborou pra ele não ser uma pessoa tão boa, né? Com certeza. O fato dele não ser uma pessoa tão boa é muito legal para esse episódio, apesar dele ser uma pessoa ruim. Move o episódio. Porque boa parte do episódio a gente não sabe que ele não é uma pessoa boa. E isso é feito de um jeito muito interessante, né? Nossa, maravilhoso. A gente é levado, a gente se apaixona por ele também, assim como a Ruby se apaixona por ele, né? Daqui a pouco você já tá querendo levar ele dentro da Tardes como companion também. É isso, porque boa parte do episódio você acredita que, caramba, que legal, a gente tá vendo um episódio na perspectiva de um cara que encontrou o Doutor Pequeno
Isso virou a obsessão da vida dele, assim como, né, o Dr. Who virou a obsessão da vida de todo mundo que tá ouvindo esse podcast, provavelmente, e da gente também. Com certeza. E aí ele começou um podcast sobre isso, porque ele se apaixonou pela se ideia chama do doutor. Lucky Day, porque o doutor falou isso pra ele, né? Não, e assim, aí você fica pensando em todas as vezes que a gente viu isso, de certa forma, em Doctor Who, por exemplo. Em Rose tem o cara que investigava o doutor e ficava pesquisando. Que abriu o site lá. Entendeu? A gente tem o pessoal da Linda, né, ali do Elton, né, de Love and Monsters. Love and Monsters. E você fica pensando assim, putz, legal. O Russell tá fazendo de novo, né, uma parada meio Love and Monsters. O cara que foi influenciado pelo doutor, de certa forma, dedicou a vida dele ao doutor e isso fez com que ele encontrasse o amor da vida dele. Sei lá, a gente começa a imaginar mil coisas, muito provavelmente o que a Ruby tava pensando, né? Com certeza. E eu gosto desse trope. O trope do cidadão comum que não é companion, mas teve algum contato com o doutor e isso fascinou ele de alguma maneira, sabe? Pois é. Eu gosto. E aí ele fica nessa, né? Ele investiga sobre o doutor, a gente vai ver que tem outros momentos da vida dele, né? Porque ele vai envelhecendo, em que ele viu o doutor de novo, tirou foto, e nessa é como ele consegue chegar a Ruby, né? Porque ele conseguiu um momento onde a Ruby ainda estava com o doutor. A gente sabe exatamente quando porque a Ruby fala, né? Eles acabaram de encontrar os Beatles. Ou então seja, pós-Devil's Cord. E é ainda uma época em que a Ruby ainda não conhecia tão bem o doutor, né? Tava bem no comecinho ali das aventuras dela com ele. Diria que tava no meio. Não, no começo. É porque, engraçado. Só é o segundo episódio, menino. Olha que interessante. Diferente do que a gente tem, né, Por exemplo, essa temporada agora tá assim, né? Tirando nesse episódio, que a gente não tá vendo eles, então pode estar acontecendo mil coisas. Sim. A gente tava vendo sempre um seguido do outro, um seguido do outro, um seguido do outro. Na primeira tinha mais espaço, né? Tinha mais gap. E agora, inclusive, né, a gente até falou nos episódios anteriores, né? Que a gente tá pegando o doutor e a Belinda sempre ainda com a mesma roupa da aventura anterior. Não, é isso. Uma aventura tá engatando na outra. Enquanto que com a Ruby a gente tem mais espaçamento ali que cabem histórias dentro. Essas histórias que serão preenchidas por Big Finish, por livros, por aventuras. E aqui o Davis fez esse uso, né? A gente pega ele encaixou ali. O Conrad Clark, né? O Clark, enfim. Ele encontra com o doutor e a Ruby nesse momento que eles estão voltando. Eles acabaram de sair de Devil's Cord, tiveram ali a aventura vai ter um lance do Shriek, né? Do Shriek, exatamente. Que é um bicho novo, né? Mais um bicho novo aí pro hall de criaturas de Doctor Who. Você fica achando o episódio inteiro que o vilão do episódio é justamente esse Shriek. bicho aleatório. Que é um predador, né? A gente vê... Isso também me lembrou muito, ecoou muito Torchwood, né? Em Torchwood a gente via muito esses episódios, né? Caramba! Tem um cheirinho de Torchwood desse episódio, sim. Que com tem certeza. o monstro da semana, que é só um monstrão esquisito ET... E aí ele geralmente é um predador, é alguma coisa que tá agindo quase que instintivamente. E aí Torchwood ia lá e continha ele, né? Tinha a explicação de Alien da vez. E isso se aplica também se você quer fazer uma coisa com Unity, né? Tipo, contenção de alienígenas que estão na Terra, coisas que caem aqui, coisa sobrenatural. É o trabalho da Unity, né? Proteger a população de ameaças alienígenas. Aqui nesse caso, no primeiro momento, não é Unity, né? O próprio doutor e a Ruby que estão lutando contra esse bicho. E a Ruby até explica como ele funciona, né? Essa raça, né? O Shriek, ele vive num universo de bolso. E aí, vez ou outra, ele sai pra caçar, né? E nessa, ele faz essa marcação nas presas dele. Com a gosma verde. Que é aquela gosma. E é justamente, ela é anulada por aquele negócio que ela toma, né? É um antídotozinho. Que é ruim, o gosto é ruim e tal, o doutor dá pra ela, ela fica livre. E te faz dormir, é tipo a dipirona, minha filha. Dipirona 1 grama. Pois é. E aí, enfim, é isso. A gente vai ver essas aventuras com a Ruby, essa aventurinha com a Ruby entre episódios da primeira temporada, e a gente também descobre que o Conrad, ele vê a Ruby assim, bota um negócio na rede social, tipo, você vê essa mulher, ela se apresenta pra ele, e enfim. E aí ela é convidada pro podcast. Ela é convidada pro podcast, ela conta um pouco, né? Ela não pode revelar tudo, né? Tem muita coisa que é segredo, mas ela ali conversa com ele, explica como é que foi viver com o doutor tal, e no final, né? E aí, você quer ir pra um cafezinho? Ali tem um meet cute, né? Rola um... chama a esposa? Eu encontrinho ali. Rola ali um clima. E eles saem. Rola um lance e eles saem. E aí é legal porque a gente volta a ver a família da Ruby, agora com 2 mães. Não. A gente volta a ver a melhor personagem do núcleo de Ruby Sunday, que é a Cherry Sunday. É isso mesmo. Foda-se o Conrad Clark, Ruby, Belinda, qualquer um. Eu tô aqui pela Cherry. Doutor, leve Cherry Sunday pra ser sua companion. Ela merece essa companion. Eu quero muito. Por favor, uma aventura com Cherry na tarde. Não, uma temporada com Cherry Sunday. Caralho. Tadinha da veinha. Ela é a velha faceira, né? Porque a Ruby tá ali, eu vou ter um encontro, tá toda empolgadinha.
E aí a Carla fica também empolgada, porque ela fala, tem tá tempo todo que você não mundo. namora. É. E ela tenta tirar foto, aí a avó fala, não, qual é o Instagram dele? Já tô vendo já. Adorei, Muito maravilhoso. bom. Mas isso, o que você falou também é verdade, né? A gente vai ver que a mãe biológica A dela, Louise Louise Miller, né? Louise Miller. Não é parente de Não Lucy é Miller. parente de- Apesar Será? apesar de parecer com Será? ela. Mas enfim. Ela tá integrada total na família, assim. É uma Sim. família de 4 pessoas. 2 Isso. mães, uma avó e uma filha. E uma filha. E é muito tá maneiro. tudo bem, É muito e maneiro. é maravilhoso. Gente, eu amei esse núcleo familiar. Davis, parabéns. Eu encontro. E assim, é muito legal. Adoro. Eu encontro pessoa que teve 2 pais que não são um casal. Tá vendo? 2 pais que são de locais separados e são pais na minha vida. É muito muito legal ver isso gostoso. representado de alguma forma. também. Você se sente Ela tem 2 mães representado. e as mães não são um casal, são só 2 mães em separado. Então. Exatamente. Apesar de que eu sempre defendo que a Carla é a verdadeira mãe dela, porque foi quem criou. A mãe original. Isso, e depois isso, a inclusive, biológica veio. É isso. Estão construindo ali, né? E é legal, eu acho que É legal. sempre é hora É de maravilhoso. se construir uma relação. E assim, tudo bem, é só um ponto que inclusive eu tinha de crítica na primeira temporada, que eu acho que essa cena ajudou a corrigir isso. Porque pareceu muito que quando a Ruby encontrou a mãe biológica, tipo, ela é minha mãe de verdade. Inclusive, a gente falou teve sobre isso. esse diálogo, esse termo sendo usado e tal, e eu não gostei muito. Eu falei, não, a mãe de verdade é a Carla, né? Nada a ver. As duas são de verdade. Sim. Não é, no fim das contas? E aí eu fiquei muito apreensivo, tipo, será que ela vai, tipo... Substituir uma com a outra? Não, ela não. só integrou e, tipo, é isso aí. É uma família maneira e show. E é isso, e funciona e tá todo mundo feliz pela Ruby, porque ela... O que acontece, gente? Elas estão tão felizes... É porque, nossa, só porque ela conseguiu um namorado? Não, porque elas sabem que depois que o doutor foi embora, ela anda na pior. Ela tá malzinha, ela tá triste, ela não tem mais as aventuras e ela quer superar isso. E eu vou te falar, isso pode ser aplicado... Interessante isso, Sim, né? isso pode ser aplicado não só ao Ruby. Isso é um alerta e fica na nossa cabeça. Você que quer ser companion, que fica dizendo aí que queria que o doutor te buscasse na tarde e tal, saiba, denúncia. Denúncia! Isso é o que acontece quando você Quando sai acaba. da tarde, né? Quando acaba. Acaba a adrenalina de, caraca, eu tô salvando o universo, eu tô enfrentando deuses, e aí você volta pra ter que pagar conta, entendeu? Pra ter que ir no mercadinho. Eu vou chegar ao ponto de dizer até que eu veria tranquilamente um spin-off de Life After Tardes de todas as Companions. Ah, entendi. Tirando as que morreram, porque não tem como. Aí não tá, aí é vida após a morte mesmo, né? Saudades mil Tirando as que potes. Não, mas essa aí morreu e passa bem. Porque morreu, aí virou teu avatar lá. Não é a também. mesma coisa, né, gente? Não, mas isso é verdade, assim. Isso daria um spin-off muito legal, mas eu acho que isso Que pode foi ser... um pouquinho do que a gente viu nesse episódio. Eu acho que isso pode ser integrado não precisa ser um spin-off só disso, tipo, Companions depois do Doutor, tipo, se a gente realmente tiver um spin-off da Unity, né, que é o que Sim. é o que a bola tá cantando aí, que a gente sabe que vai ter o The War Between the Land and the Sea, né, que vai ser focado na Unity. É isso. Talvez isso seja parte dos elementos, né? A gente vai ver. É porque eu não sei se vai durar muito mais tempo. Eu acho que o War Between the Land and the Sea Felizmente. vai ser uma série limitada, né? De 5 Mas episódios. vamos supor que ela fosse virar um spin-off tipo Torchwood foi, tipo Sarah Jane foi. Com mais temporadas, né? Seria interessante ver outros Companions aparecendo, assim, né? Ainda mais agora nessa fase da Unity que virou a cabide de emprego de Companion, tem né? Mel, tem Rose Noble. Tem a própria Dona, né? Tem Dona. Bem, olha, pra todos os fins... Marta ainda existe lá em algum momento. Sei lá o que aconteceu com Marta. E outra... Traz a Marta de volta. Não só isso. Pra gente parar pra analisar, tem inclusive um doutor, né? Que o 14º tá ali. Você realmente acredita que ele não fez nenhum freela? Eu não sei o que tá sendo da vida desse homem, entendeu? Bigenerado. Inclusive, vale aqui falar, eu comentei isso durante o episódio. Eu falei que o mundo tava acabando uma hora, depois que a gente descobre todo o lance da farsa do Conrad e tudo mais, que ele é um filho da puta, começa a estourar vários problemas, eu comentei, eu falei, cara, cadê? Tá bom, cadê o doutor nessa história? Cadê o doutor? Aí, eu ela até pode falei, chamar... qualquer doutor... Então, normalmente, em situações normais, a Unity poderia dar um jeito de ligar pra qualquer doutor, né? Isso. Em qualquer pedaço ali do tempo dele, então sendo qualquer Daí um o mais dos doutores. perto vem e resolve. Só que nesse caso agora, desde que a gente teve o lance da bigeneração, tem literalmente um doutor morando... A Inglaterra não é tão grande, é o quê? Meia hora dali? É uma ilhota. É isso, tipo, tem um doutor morando próximo deles ali. É isso. Com uma Tardes, inclusive. Uhum. Por que esse cara não tá ajudando, Que também entendeu? foi bigenerado. A gente entende... Ela não foi bigenerada, ela foi duplicada com mágica... Com a mágica do porretinho do Chapolin. Mas é isso, assim, a gente sabe, é óbvio, né? Porque não dá pra ficar usando o ator o tempo todo, né? O Tenet não tá disponível o tempo todo. E, que bom...
Tenet já está demais. Com a graça de Deus, né? Mas, Chega. se a gente pensar, esquece um pouco, vamos sair um pouco da vida real, vamos pensar pra fins da série, o doutor tava ali perto, né? poderia Por que ele ter não foi sido acionado? acionado. Ou até, por que ele não falou nada? Porque em dado ponto do episódio, vai acontecer isso, né? Tipo, farsa da Unity, porque o grande lance é que esse cara, né, o Conrad Clark, ele é um otário que tem essa coisa dentro dele, esse plano diabólico de expor a Unity como uma grande mentira, e ele é um troço meio Reino Unido paralelo, sabe? É isso! Então ele tá numa de, é tudo mentira, o sistema tá tramando contra vocês e tal. Sério que o doutor ele não ia fazer nada pra tentar pra falar com a Unity? Tipo, o 14 tá lá e ele ligaria... É só porque o roteiro quis, porque eu acho que o doutor, ele viria assim. É porque a proposta do episódio é justamente ser um episódio sem doutor. E outra, aí nessa hora eu tô me contradizendo, mas de propósito. Tipo, ainda bem que não mostrou esse outro doutor, porque o foco tem que ser total e completamente no doutor do chute. Inclusive, não ter outro doutor ajuda a ter mais peso nos momentos que o chute aparece. Que foram poucos e muito significativos, né? Enfim, gente, eles estavam lá, meet cute, aí ele seduz ela, vamos namorar. Aí a gente vê que passou um tempo, que já foram 5 encontros. E ela não fala do doutor esse tempo todo, desde que ela tá namorando ele. Isso, então a família dela tá muito feliz, porque ela está seguindo em frente com a vida dela. Eles combinam de viajar, ela acha ótimo, eles vão né? pro interior, pra desanuviar, né? Aquelas aldeias lá da Inglaterra, que sempre tem um pubzinho, né? E estão lá com os amigos, tomando uma no pub. E tem o lance da ameaça do Shriek. E eles estão numa fase do relacionamento em que a Ruby já se sente muito à vontade de falar sobre o que ela tá sentindo. É o pré-namoro, né? Tanto que ela até fala do nosso namoro. Aí ele fala de namorado e tal, fica esse... Até ali, isso é foda. Gente, isso é foda. É foda, é isso que eu ia personagem bem construído. Porque ele seduziu todos nós. Todos nós. Todo mundo que tá aí ficou tipo, que legal. Poxa vida. Super cute, sabe? Tava todo mundo feliz pela Rubyzinha, que tava seguindo em frente. Quem sabe um dia o doutor leva ele na tarde também, porque eles vão namorar, casar, ter filhos. Não, ou além, tipo, será que... A minha mente chegou até esse ponto? Chegou a esse ponto? Com certeza. Não, eu fiquei pensando mais assim, tipo, pô, que legal. A gente tá vendo uma companhia que seguiu em frente, o cara é fã do doutor e tudo mais, mas... E ela tá precisando dar um jeito de sair desse modo ex-companion o tempo todo. Ele vai ajudar ela também ajuda ele porque ela fala das aventuras dela e... Porra, maneiro. Eu não preciso viajar na tarde, eu acho que é sobre o contrário, é sobre... Olha que legal, eles não viajando juntos. Olha que legal, eles viajando na vida eles e não juntos, na tarde. Entendeu? Isso mesmo. E aí... De repente, não mais que de repente, eles estão lá no pubzinho, começa a dar uns flick ali na eletricidade, ela já está começando a ficar preocupada, tanto que ela aciona a Unity, ela liga pra Kate. Ela tem o telefone pessoal da Kate, ela liga pro celular. Mas pode ser também o celular do trabalho, né? Não precisa ser o pessoal. Não, mas a Kate tem um... Você sabe qual é o número pessoal dela? Tô brincando. Claramente a Ruby ligou pra Kate, não pra Unity. Não, eu sei. Não, mas pode ser o celular do trabalho. Não, tudo bem. Tô de brincadeira, Anyway, e aí ela liga e fala, Kate, tá acontecendo isso, mas assim, pode ser 1000% coisa da minha cabeça. Aí ela falou, a Kate falou assim, se quiser eu mando uma equipe aí em 10 minutos. Ela, não precisa, tá tudo bem. Então, é interessante isso, né? Porque a própria Kate fala, tipo, talvez você esteja paranoica. Isso. Porque você tá muito na cabeça de companion ainda, tipo, relaxa. O Shriek, inclusive, tá preso aqui, a gente prendeu. Ela vai conferir, você já deu o antinegócio lá pro seu amigo tomar. O antibiótico. O antibiótico. Você já deu lá de pirona pro seu amigo tomar. Ele já tá sem o lance do Shriek. Tá imunizado. Tá seguro, pode ficar tranquila. Isso, quando a gente para pra analisar, é interessante pra caramba, porque, tipo, a pessoa para de viajar com o doutor e a gente fala assim, ela é obrigada a viver a vida banal dela de novo, de pagar conta, que a gente falou. Só que é mais do que isso, né? Ela é uma pessoa que viu realmente perigo acontecendo em cada coisa esquisita. Então, assim, quando você é um companion... Eu enfrentei deuses, né? Quando você é um companion, a luz começar a piscar é indício de alguma merda acontecendo. É um trigger, é um gatilho. Não, é porque é isso, nas suas aventuras, isso realmente era um indicativo de que tava alguma merda acontecendo. Com certeza. Só que no dia a dia normal, o sistema coisas nervoso acontecem. da Ruby já está assim. Já tá alerta. Já tá em alerta, exatamente. Só que no dia a dia normal, no ser humano normal, é isso. Piscou a luz, beleza. A Enel deu algum problema. Coelba, enfim, onde você esteja. E aí ela fica, né, tipo, começa a piscar a luz, deve ser uma ameaça.
E aí a Kate fala que não, a gente vê a Kate vendo o bicho preso, só que começa a dar merda lá no lugar. Um dos caras morre, a luz acaba, eles veem o Shriek do outro lado, e aí na hora a audiência já fica... Olha só, tem mais de um Shriek. É isso, a explicação é simples. E o Conrad, ele vira pra Ruby e fala assim, então, sabe o antibiótico lá? O negócio que você me deu pra tomar, eu não tomei. Nessa hora, a gente Aí eu já fiquei meio pé da vida com o moço. Pois é, mas aí nesse momento parece só que ele é inconsequente. Porque assim, qual é o grande... A gente, apesar de estar meio apaixonadinho pelo cara junto com ela e tal, a gente tá predisposto a ver que ele pode ser um problema. Né? Tipo, o fundo ele vai ser o vilão, ou ele vai ser a válvula motriz que gira o problema sem querer, né? Porque ele por ele ser um fã inveterado do doutor. Não, e porque o Shriek está atrás dele. Ele que foi marcado com a gosma verde. Mas esse é o ponto ali que eu quero chegar. Tipo, a gente tá tendenciosamente achando que ele pode ser um problema, só que a gente tá vendo um cara super legal. Aí a gente abaixa a guarda. Nessa hora, quando ele não toma, ele fala, eu não tomei a parada. E por minha causa meu amigo morreu. Bolada. Nessa hora eu fiquei pensando, putz, é isso. Ele é um cara que... Porque a gente fica nessa dúvida de, será que ele tá realmente apaixonado pela Ruby ou ele tá usando a Ruby só pra chegar no doutor? Então, até então eu não tava desconfiada. No momento que ele fala que ele não tomou o troço, aí eu, amor, será que ele é do mal? Não, então, nessa hora eu ainda não tava no ele é do mal. Eu tava no... Ele é um cara que ele é fascinado pelo doutor e ele faz de tudo para chegar perto do doutor. Pegada, a gente sabe... tipo Donna. A Donna, ela se colocava em perigo. Se colocar em perigo pra atrair o doutor. Lá ela tem aventura em Runaway Bride, e aí ela fica tá com o doutor uma temporada inteira, né, que é a temporada da Marta, e a gente descobre que durante essas aventuras ela tava se botando em perigo pra encontrar o doutor de novo. Pra atraí-lo. Aí a minha cabeça foi pra isso, assim. Será que o Clark, ele é só um cara que ele tá sempre, constantemente buscando jeitos de se aproximar do doutor, e aí por conta disso ele se aproximou da Ruby, aí o que a minha cabeça fez na hora? Tem dois cenários. Ou ele tá se aproveitando da Ruby só pra chegar no doutor, ou ele começou assim e realmente se apaixonou por ela. Tá bom. Mas não deixou de ser inconsequente no percurso. No processo. Tipo, ele não tomou a parada, ele só traiu o bicho, agora um cara morreu. Porque ele quer conversar com o doutor, ele quer ver o doutor. Pois é, a Ruby, ela já se colocou ali na frente, ela tá indo resolver o problema, porque ela é a única pessoa que tem campo, né? Ela já atuou como uma companhia que lutou contra monstros. Ela tem skills. O cara, né, o Clark se coloca no meio, ele fala, não, eu vou junto, e aí você fica analisando, tipo, ou é em consequência de achar que ele pode ser um pouco o doutor, ou é só pra ele estar no problema e o doutor vir pra proteger ele, alguma coisa assim. Ou até pra ele proteger ela também. Enfim, a gente fica pensando mil coisas. E do lado da Unity, a Kate aciona ali. Lembrando aí, só uma coisa que a gente não comentou, a Kate está ao lado de Ibra. Mano Ibra, Ibrahim. Pro descontentamento de muita gente, que eu não gosta. Gente. Tem gente aí que ficou... Vou te falar, a Kate não perde tempo. Não perde. Aliás, não tem RH na Unity, Espertíssima. Não tem. Mas a Kate manda na Unity. Mais um motivo pra isso ser um problema. Quero ver o RH chamar a Kate pra dar bronca porque ela namora o cara. Mas peraí, esse é o trabalho do RH. O RH está nas empresas para regular, para não haver esses momentos assim de hierarquicamente acima, namorar hierarquicamente abaixo. Isso é conflito de interesse. A chefe do RH da Unity caga de medo de Kate Stewart, não, mas ela não pode, mas ela paga pra não cagar de medo. O quê, mano? Você vai peitar Kate Stewart? Eu não tenho coragem. Agora, ninguém, depois desse episódio mesmo, ninguém tem. Você tá... Mas isso é uma coisa importante, assim, né? Não é importante, mas é uma coisa que eu gosto de Você não me fala mal de Kate. Não tô falando mal da Kate, não. Quem falar mal da Kate aqui, você já sabe. Não, é porque assim... É que assim, eu amo a Kate desde sempre. Vamos lá. Tinha toda uma expectativa de parte do fanway, é aquilo que eu falo, de a gente precisa saber medir nas expectativas para não ser frustrado, em que as pessoas viam a Kate, porque a Kate é a grande representação lésbica, né? A mulher no poder e tudo mais. Né? Ela é a chefona e se fosse, seria muito legal. E isso tem a ver também porque a atriz falou que atuava como se a Kate fosse uma mulher que gosta de mulheres e tudo mais. Mas ela pode ser bi, gente. Não, pois é. O apagamento... Eu acho que o apagamento bi aí dos personagens do Doctor Who, as pessoas esquecem. O B não é de bricolagem. Isso, né? Mesmo. Ela pode estar ela pode gostar de mulher e pode estar com Ibra, mas... Bi de bi-geração. Não, o bi não é de bi-geração. Mas enfim. Muita gente cria isso, e aí na outra temporada a gente vê que ela tá ali de mãozinha dada com o Ibra, fica por isso mesmo. O RH não faz nada. E aí quando chega nesse episódio, a gente vê que ela tá falando com a Ruby de noite, ela fala assim,
eu gosto de trabalhar até a noite. Aí, tipo, elas trocam Aí olhares o cara com o tá Ibra. ali, quer dizer, né? Claramente tá rolando. Não, eles estão namorando, eles estão em um relacionamento sólido, né? Assim, já faz um tempo que eles estão juntos. Ou estão numa pegação constante, não sei. Enfim, tá são tudo são ali, adultos, tá tudo a Kate ali. faz o que ela quiser. Com certeza. Mas enfim, eles acionam ali uma galera pra ir nesse vilarejozinho pra conter o Sim, bicho, sim. né? Inclusive o Ibra tá junto e tal. E quando eles chegam lá, aí tem dois. A gente descobre que na verdade são Tem dois dois Shreks. Shreks. Então o que fica na nossa cabeça? Tipo, beleza. Eles Vários prenderam bichos um. saíram Isso. desse universo de bolsa e tal. E tá tudo certo. E aí tem a revelação do vilão real do episódio. Este é o momento que o episódio muda de tom. E é muito maneiro Que o jeito delícia. que é feito. Porque neste momento, em coisa de 1 segundo, o mocinho bonitinho, Príncipe Eric do filme da Ariel. E ele é mesmo. Ele é. O garoto perfeito que Ruby se apaixonou. Poster boy. Em 1 segundo, ele se transforma no Andrew Tate. verdadeiro vilão do episódio. Um grandíssimo filho da mãe. Pode falar, você quer falar que ele é um filho da puta? Não, Pode ele é falar. um alumínio na cabeça supremo. Não, foi o que eu falei, ele é o Reino Unido paralelo, né? Exatamente, Pois é. exatamente. O que acontece aqui, né? A gente descobre que os bichos são fantasias, né? Dos amiguinhos Dos dele. amiguinhos dele, e todos eles estavam de conluio, né? Que ele fala, e aí, Todos. chefe? E aí ele puxa, é uma parada assim meio super-homem, às avessas, ele puxa a camisa e embaixo tem Think Tank, né? Que Think Tank. é o grupo dele e a vida desse cara e dessas pessoas. Né? E Porque deste movimento. Porque toda essa... exato, é um movimento. É um movimento, tipo, eles são só uma célula de um grande movimento no Reino Unido inteiro, Uhum. que acredita o quê? Que tudo que a Unity faz é mentira. Que eles estão hoax, né? gastando o dinheiro do contribuinte para enfrentar ameaças que não são existem. de verdade. É tudo fantasia, é tudo cosplay, é tudo invenção da Unity, é tudo invenção do governo, e o nosso dinheiro está sendo gasto com mentiras. E isso é uma crítica, né? A gente sabe que o Davis ele usa da série pra Ah, fazer é críticas muito Davis às isso. coisas locais do Reino Unido. Sim. Tem os movimentos de extrema-direita britânicos, da galera meio alumínio na cabeça que acha que tudo é uma conspiração. Isso. E a gente já tem ele fazendo, ele faz, né, menção a isso em canon, né? Dentro da história de Doctor Who. Desde a última temporada, nessa fase nova, com a Albion, né? Isso O cara mesmo. da Albion é o cara de extrema-direita, que tá contra tudo e contra todos, contra o sistema e não sei o quê. Isso. E aqui a gente vê que, inclusive, essa galera dessa célula dele, um dos caras, que é o que tá infiltrado na Unity, quando eles conseguem fazer o background check dele ali, ele, inclusive, assina a Albion TV Plus. Então, tipo, Isso. ele é o cara que assina o Reino Unido paralelo, né? E é muito interessante, gente, porque isso é sim uma crítica social. Ai, o Dr. Who tá muito woke. Não, a gente passou disso. Sim. E Tá, assim, beleza, próximo. o Isso tá mais bom. interessante e isso já foi usado em Dr. Who 50 vezes, tá, gente? Isso aqui não é novidade, não, tá? Então, assim, você vê que são jovens, não, né? São pessoas, assim, que estão sempre grudadas em redes sociais. A maioria das ações deles envolvem as redes sociais. E o que acontece é que a mídia tradicional acaba comprando o barulho desses caras. Tanto que a gente vê aí, né, os cameos dos repórteres da BBC. Inclusive, mais um Ele indício. vai no programa do The One Show Toda com a vez. apresentadora verdadeira do programa. Toda vez. Teve vários apresentadores verdadeiros, mas Sim. tem aquela apresentadora que só aparece em Doctor Who, que é a que Quando dá merda. O Dave sempre coloca ela, e está comprovado mais uma vez. Quando aquela apresentadora aparece, tem Já uma era. merda, já acabou. Shabu. Já é uma merda gigante acontecendo. Já era, né? Então, Coitada dessa atriz, né? ela não é atriz, ela é jornalista. Não, coitada, tudo bem. Coitada dessa pessoa que atua em Doctor Who, que só aparece pra ser a âncora da merda. A bringer of bad news, né? E aí é isso, né? Tipo, é muito interessante. E a gente vê, né, que isso tá acontecendo na nossa realidade. Que a mídia, de diversas maneiras e em vários momentos, ela compra o barulho de conspirações de redes sociais, Não, né? E como o TikTok o que eu tô- colabora com tudo isso. Sim. A gente vem falando sobre essas Mas coisas. é o O que eu tô- mundo vem falando sobre essas questões. Mas é o que eu tô falando, que eu tô zoando aqui do Reino Unido paralelo, tipo, é a isso pegada mesmo. do Brasil paralelo mesmo. É Tipo, isso mesmo. é um negócio que é extremamente bem editado, bem espalhado, né? A gente vê aqui que É o Clark... atrativo, né? Eles fazem de um jeito que, tipo, os jovens se relacionam, então tem a hashtag, e viraliza, e vai pra TV, e eles são super vocais, tipo, tá vendo? Você está sendo enganado, o sistema tá te enganando, a gente tá expondo só as verdades e tal, não sei o quê, que é o que essa galera do Brasil Paralelo faz, né? Tipo, E a são maioria coisas... do povo compra a ideia. Não, graças a Deus não é, pelo menos, quer dizer, tem muita gente no Brasil que compra essa baboseira, mas tem muita gente que não compra também. Mas o ponto é isso, são vídeos extremamente bem editados, nível cinematográfico de edição, roteiros gigantes, trilha foda e tal, não sei o quê,
pra passar Tudo uma muito mentira. bem arquitetado. Pra passar um negócio, tipo, que é claramente conspiracionismo, que é claramente desinformação, é você passando, é você metendo essa de que, tipo, olha só, nós somos os detentores da verdade, todo mundo tá te enganando. Isso, você está sendo enganado. Essa e é o gancho, e né? aí nesse gancho de, olha só, você tá sendo enganado, é com esse tipo de pensamento que a galera da extrema-direita vai ascendendo ao poder, porque tudo isso é veículo de extrema-direita no fim do dia. Com certeza. E o que eu queria dar destaque aqui nesse momento, que apesar dessa questão social ser muito interessante, o meu pensamento se volta pra Ruby, porque neste momento, a Ruby, ela está num momento muito vulnerável, porque ela se vê ali de frente com um cara que claramente enganou ela, ele menospreza ela, ele diminui ela de várias maneiras. Ele humilha ela. É humilhante mesmo. Ela começa a chorar, entendeu? Ela tá muito... Imagina, ela acabou de falar... É o pior momento da vida dela. Ela acabou de falar pra ele, ali no pubzinho, que ela tá passando por um estresse pós-traumático, né? Que é o PTSD. Ela fala, né? Ela fala, e ele tá fazendo isso com ela 10 minutos depois. Então é uma coisa muito difícil. Depois eles vão pra sede da Unity... E a Kate, pra torre, e a Kate, ela fala pra Ruby que, na verdade, a mãe dele não morreu coisa nenhuma, que eles puxaram já todas as informações do cara. Quer dizer, o cara sensibiliza a Ruby com uma coisa do tipo, a minha mãe já morreu, eu sou sozinho, é horrível e tal. E a gente descobre que é tudo mentira, que na verdade ela mora no sul da França, que ele só nega imposto. Inclusive, nessa hora, quando ele fala, quando ele conta pra ela, porque minha mãe, não sei o que, você paga de coitadinho lá, filha da puta. Eu fiquei meio assim, falei, nossa, que bizarro, né? Porque a gente viu na cena que ela, tipo, deu um murro na cara dele, essa tapa, não lembro. E aí essa pessoa... Mas é que ele era criança, mas né? será que... Não, deu tempo dela morrer. Mas digo, deu tempo dela morrer, mas deu tempo dela ainda se tornar uma pessoa boa pra ele, porque ele fala com carinho dela e ela aparentemente era uma mãe péssima, né? Isso você desconfiou. Nessa legal, hora, interessante. Quando ele falou, eu fiquei meio assim, eu falei, mas tudo bem, né? Vai que a pessoa mudou, né? Não sei, né? Não é impossível de eu imaginar. pensei assim, tipo, por mais que fosse a mãe ruim, ele ainda tinha amor pela mãe. Pode então, ser. Perder uma mãe sempre é algo triste. Entendi, tem razão. Independente dela ser uma filha da mãe. Mas enfim, tá bem, Moira tá bem. Deu a luz a uma pessoa péssima. Exatamente, mas ela também é uma pessoa péssima, né? Então tá tudo ali, né? E a gente vê o desmonte da Unity. Então eles começam a perder credibilidade perante os cidadãos. Não é desmonte do tipo, ela para de funcionar, não. Não, mas assim, né? Eles vão ser transferidos pra Genebra, eles perderam o nível de segurança ali, a Kate, o Ibrahim. Eles começam a perder benefício, a perder credibilidade. Como é que é o nome disso? A credibilidade, né? Isso tá em baixa. Ele joga a credibilidade da Unity na lama. Não, eles destroem a Unity. Inclusive, esse foi o momento em que eu achei que, tipo, falei, beleza, por que ela não puxa o... Já que tá dizendo que tudo é mentira, por que não puxa o 14 pra fazer algo, né? Por que não mostra a tarde funcionando? Sei lá, teria um jeito. Nesse momento veio também, chama o doutor. Mas tudo bem, é legal não chamar, mostrar que a Unity se vira sozinha. Mas também não é totalmente... Não, claro. Não crível, porque... Às vezes o doutor tá ocupado. Eu sei disso. Tá tudo certo. Só eu tô tentando imaginar coisas que poderiam ter sido feitas ali. Mas inclusive não era a Jory. A Jory liga pra Unity e a moça fala, a Unity não existe mais. A Unity tava... E aí ela fica, nesse caso perdi alguma coisa aí, né? Pois a opinião popular da Unity tá péssima mesmo, né? Não, totalmente, né? E a gente tem também, dentro da Unity, um cara que aparece desde o começo do episódio, que é como se fosse um novo estagiário lá, né? Um funcionário novo, que a gente sabe que também tá ali... Mancomunado. É por conta dele, né, que a gente descobre, mas peraí, como é que então ele teve acesso a tanta coisa da Unity assim? Tem um infiltrado, né, tem um rato no meio, e é justamente esse cara, né, esse carinha que tava ali, ajudava ele, fazia parte dessa célula, escutava o programa do cara, sei lá, essas paradas aí. Mesmo. E ele, inclusive, que dá ali a entrada dele no prédio da Unity, acesso. Né? Como é que é o nome disso? Clearance? O acesso pra ele poder entrar, né? Esse é o Jordan Lang, o nome do episódio. Do personagem. Do personagem. Ele deixa o cara entrar, né? Então, exatamente. E o que eu achei mais foda é que ele dá acesso pro Conrad entrar na sede da Unity. E o que o Conrad faz com ele? É isso, né, cara? Dá cabo. Porque assim, você vê que o quão longe esse personagem consegue chegar. Isso! Porque é pra mostrar isso mesmo, na hora que a gente descobre que, tipo, tem um infiltrado aqui, que é esse cara, já deu tempo dele, ele tava ali trabalhando normal, porque ninguém sabia que ele era infiltrado. Não fizeram um background check direito, né? A gente vai ver ali que qual é o nome da personagem, a Scientific Advisor?
Que é a Ruth Medley, É isso, né? a Ruth Medley. Uhum. Ela fala assim, acabei de ver aqui que realmente tudo dele era encriptado, ele usava, não sei se era VPN, alguma coisa pra encobrir os dados. E Participa de um monte de comunidade. Ele tá dentro de um monte de fórum bizarro, ele assina o Albion TV. Ah lá. Então, tipo, ele é uma pessoa péssima e a gente não fez a checagem direito, ele entrou na Unity, enfim, é isso. E estamos sofrendo as consequências. Ele dá a entrada pro Clark e eles quando eles estão subindo a escada, quando ele pega uma arma e o cara fala, não, tá maluco, não sai pegando em arma assim. Então, você vê que ele é um cara que tava infiltrado, mas ele não queria que tivesse um tiroteio, coisa do tipo. E o Clark simplesmente vai pra cima dele, né? Uhum. Atira e tal, a gente consegue escutar o tiro. Isso é quão longe ele tá chegando pra atingir o objetivo dele, que é invadir a Unity e desmoralizá-los, né? E aí ele tá assim, ele tá com arma em punho e a câmera presa no peito e tal. Que é pra... Como se fosse, né? Desbancar. Não, eu tô provando tudo. Ele tem tudo gravado ali, né? Isso. Ele tá transmitindo ao vivo tudo que tá acontecendo. Tá todo mundo vendo. Quando ele sobe, inclusive, isso é muito interessante, né? Porque ele... Tem uma hora que a Ruby vai confrontar ele e ele aponta a arma pra ela. E aí a Kate fala assim, você não ouse apontar a arma pra ela. Uhum. E ela vai ficando puta, né? Esse episódio, ele tem uma escalonada na raiva da Kate que é lindo de ver, né? Eu acho que a Kate Stewart aqui... ela brilha. Esse é o momento da Kate. Esse é o melhor episódio em que a Kate já esteve em Doctor Who, porque ela já esteve faz muitos anos, desde a era Matt Smith que ela tá, né? Desde Downtime, né? Não. Power of Three, pelo amor de Deus. Na série TV Power of Three. Na série Canon, né? Mas Downtime já é canônico. Eu acho que este é o melhor episódio com a Kate. Porque a Kate, ela chega num patamar não só de raiva. De autoridade. E de autoridade muito alto, porque ela tem um embate ali com o Conrad que é muito significativo, muito pesado. Ele está ali condenando ela, falando que você é uma mentirosa, que não sei o quê, que a Unity é uma merda, babá. Desde a época do seu pai. Da época do seu pai. Mano, eu dei um berro na sala, tá? Então, inclusive era isso que eu ia falar. Olha só, você não mexa com brigadeiro. Não mexa com Alistair Gordon, Lethbridge Stewart. Isso aí. Tem dois momentos ali que são os pontos de ódio da Kate que justifica total ela fazer o que ela fez. Primeiro, ele aponta uma arma... Primeiro ele invade a Unity. Mexe com o brilho dela também. Aí... ele aponta uma arma pra Companion, né? Pra Ruby, ela fica puta. Não, ela aponta... E aí ele começa... a falar mal do Brigadeiro. E nessa hora ela fala... Amigo... Você tira o nome do meu pai da sua boca, ele é 100 vezes o homem que você é. 100 é pouco, Kate. Vamos, ele é vamos milhão lembrar, vamos vezes lembrar um milhão. Que nessa altura do campeonato aí da história de Doctor Who, né? Nos eventos naturais, o Brigadeiro já faleceu, né? Ele já tinha... Sim. Tem um momento na época do 11, né? Que ele liga, e aí o personagem Unity fala, ele faleceu e tudo mais. E depois a gente vai descobrir lá em Dark Water, Death in Heaven, que quando teve o levante do Cybermen feito de pessoas mortas, ele era um deles, e ele era tão forte, tão fiel ao doutor, que mesmo convertido ele ainda ajudou o doutor e tudo mais. Maravilhoso, né, gente? Isso aqui toca o coração da gente, ele ter virado um Cyberman no pós-morte é estranho, mas enfim, não é esse o ponto. Sim, o pessoal não gostou muito na época. Eu também não gostei muito não, mas enfim, não ponto o Brigadeiro... né, nos eventos correntes, nos eventos atuais, ele já está morto, e isso mexe mais ainda com a Kate. Claro. Tipo, ele não só tá falando mal do pai dela, como tá falando mal de um homem que foi excelente. Ele tá manchando o legado e é uma pessoa que não tá pra se defender. Enfim, o cara é um puta de um otário, e isso faz a Kate ir ficando cada vez com mais ódio. E ela ali parte pra uma coisa que começa a ser questionável, né? Que ela ameaça o cara. Ela fala assim, então eu vou soltar o bicho pra você ver se não é de verdade. É mentira? Eu vou mentira? te mostrar, já que é Vem mentira. Aqui, é mentira? É o quê? É cosplay? É brincadeirinha nossa? Tá bom, solta aí o bicho. Aí todo mundo, não, Kate, pelo amor de Deus, né? A própria Ruth Medley, ela fala, não, você vai fazer isso mesmo? Tem uma hora, antes, quando ele tá invadindo, que acho que é o Ibra, fala assim, não, a gente vai acionar não sei quantas pessoas. Aí ela fala assim, não, ele tá sozinho? Do tipo, não, a gente dá conta dele. Não, fica tranquilo, tá tudo certo, eu sei o que eu vou fazer aqui agora. E ela toma essa atitude bastante questionável, ela disso, solta o bicho pra cima do cara. Eu vou te falar, nessa hora, eu fiquei assim, quando rolou isso, eu falei, vai ter gente que vai reclamar disso, vai falar que, ela se excedeu, e a Unity nunca faria isso, e a Kate está fora de personagem, tá não sei o quê. Na moral, não acho. A gente questiona isso depois, mas eu gostei demais disso, porque eu acho que assim, as pessoas, elas... E tem um pouco essa lente das maravilhas que as pessoas botam, em especial de coisas da série clássica, né? Tipo, porque Unity é esse bastião de moralidade militar,
porque eles são os militares que prestam e não sei, sabe? Colocam a Unity num ponto de... Num eles patamar, são praticamente o doutor na Terra, ajudando o homem normal, o cidadão comum e tal, não sei o quê. Só que as pessoas esquecem que a Unity, ela é controversa em vários momentos. Opa! Por exemplo, vou lembrar, quem já escutou esse podcast, inclusive a gente fala bastante sobre isso, quando a gente tem ali Doctor Who and the Silurians, né, que o doutor, né, a gente tá falando do terceiro doutor, ele tem todo um trabalho de argumentar com os silurianos, né, chegar a um acordo com eles, diplomaticamente falando, e aí no final do episódio o que acontece é que o brigadeiro manda lá as tropas no lugar, né? Ele mata uma galera. E isso abala por um tempinho a relação do doutor com o brigadeiro. Sim. Então assim, ali ela é uma extremamente controversa o que a Unity faz, mas de novo, são militares agindo como militares, fazendo ali tudo para manter a defesa do cidadão comum. Com certeza. E por muito tempo a gente começa a ver uma Unity que é mais tranquila, mais aliada ao doutor, então é mais um lance de estar junto aos aliens, ao invés de só matar os aliens. Por vezes não, por vezes sim. Só que eu realmente acho que as pessoas esqueceram um pouco disso. Então, estavam vendo a Unity muito como essa coisa... Com o prisma cor-de-rosa. Com o prisma bonitinho de eles são nossos amigos e eles só fazem as coisas que são moralmente corretas. E assim, eles são super legais. Eles estão fazendo o que é pra ajudar o cidadão comum. Eles estavam sendo escrotos com o cara... Ela estava sendo má com o cara escroto. Mas, querendo ou não, é um excesso ali que ela faz... extremamente justificado, que eu faria igual. Mas eu imagino que alguém pode chegar e falar, ai, achei demais. Mas acho que não, acho que tinha que soltar o bicho nele mesmo e foda-se. E sabe o que é pior de tudo? É o que a gente falou, esse episódio ele vai escalonando. Parece só um episódio do namoradinho da Ruby. A gente chegou num ponto em que Kate Stewart está soltando um alienígena pra cima do cara. Aí ela solta. O bicho morde o cara. Não, morde depois. Peraí. Depois. Não, peraí. O bicho vai morder o cara. E realmente ele vai falar, não, desculpa, eu menti mesmo, desculpa, pelo amor de Deus. A Ruby dá um choque, o choque da uva. O choque da uva no... Momento Lazer Martins. No Shriek. E mesmo assim, depois de tudo isso, ele continua sendo um filho da puta. Quando ele sai, realmente os efeitos melhoraram. Ele ainda tava numa de... E aí o bicho morde o braço dele e é impagável. Que delícia. E assim, é de um jeito que ele fica com o braço fudido. Ele fica com um troço meio de ferro depois no braço e tal. Ele fica ferido. Eu acho que permanentemente, né? Então, sim, assim, tomara. então você vê que assim, ele passa por uma situação limite e ainda assim mas essa galera não é muda. Mas essa galera é assim. Isso, é sobre ele nunca mudar de opinião. Eu acho que não é nem sobre não mudar de opinião. É o lance que essa galera que é... Não, mas nem ele vendo a prova concreta de que não era invenção, ainda assim ele não se dobrou. A verdade que ele criou na cabeça dele supera qualquer verdade. É isso mesmo, isso que eu tô querendo chegar. E o pior, né? Se fosse só, vira uma verdade absoluta na cabeça dele, mas não. O problema maior, a crítica maior disso tudo, é que ele é um cara que tem essa verdade construída na cabeça dele e ele espalha essa verdade falsa pra todo mundo. E acaba se tornando, entre aspas, uma verdade. Ele dissemina essa merda. Uma mentira repetida muitas vezes, a unanimidade é burra, né, gente? Como falou ali o poeta. Enfim. Então, é isso, entendeu? Mesmo com o testemunho real ali, ele viu o bicho e ainda assim ele não acredita. Inclusive, o fato de ele estar gravando acaba ajudando a Unity, porque o que acontece? O bicho é solto ali, eles conseguem conter o bicho, e aí a Ruth Medley até fala, agora a Unity ela meio que tá se recuperando, a moral tá subindo de novo, inclusive a hashtag sexy taser lady, tipo, a garota sexy do choque tá em trending aí, ó. Pô, muito bem, será que ela tá falando de mim ou tá falando de você, Ruby? Tá, fica essa piadinha. Tem esse momento de descontração, mas depois a gente volta ali pra ver a Kate sendo essa figura materna mesmo. Mais uma figura materna. Tá colecionando mães, né? A Ruby Sunday, né? Que ela tá extremamente fragilizada ali e a Kate, ela tá ali pra ser o ombro, né? Pra ser a pessoa que tá pra segurar a Ruby nesse momento. Claro. Não, e é interessante que a Ruby, ela fala assim, eu preciso de um tempo longe de tudo isso, sozinha. Eu preciso lidar com tudo que eu tô... Eu preciso, assim, digerir tudo que eu vivi. Inclusive, a gente sabe que existe aquele... A gente brinca... Por anos a gente brincou com isso, a gente continua brincando, mas existe mesmo um grupo de proteção ao ex-companion. Isso, grupo de apoio. A gente vê na era Jory, né? Que tem... Inclusive o Ian tá nesse grupo, tá tipo... Tem companion de tudo que é era que se junta periodicamente pra trocar ideia pra
como é que chama isso? Pra botar pra fora, né? Essas coisas das aventuras com o doutor e tal. Com certeza a Ruby tá lá, já chegou. E aí, gente, sou a Ruby. Não sei se chegou, mas Ruby. eventualmente ela vai chegar. Não, acho que depois dessa ela vai, né? Então, assim, e a Kate abraça e fala, precisando, eu estou aqui pra você. Então existe esse apoio, né? Interessante, vai embora, tudo bem, tudo certo, vida que segue. O episódio já podia ter acabado aí. O momento desse Dark Unity, né? Esse lance tipo, a Unity... Foi resolvido. E, de novo, não é Dark de ruim, eu achei do caralho, eu acho que... Mas acaba, podia ter acabado... Foi um momento limite pra Unity, na trajetória da Unity, sim, né? Não, e é muito... E assim, é justificado, é muito bem construído também. Super bem construído. Inclusive, o Ibrahim até fala pra ela, assim, ele puxa no canto e fala, eu acho que você se excedeu. E ele fala. Porque ele vai contar pra ela, ele sobreviveu, ele tá preso, não sei o quê. Aí ele puxa ela de canto, fora, né, off record, ele fala assim, ó, você se excedeu ontem. Você fez demais, não era pra você ter ido tão longe. Você foi longe demais. E aí ela fala, você mesmo falou, ele sobreviveu. Do tipo, ó, quem manda não sou eu. Não estou nem aí. Não tô nem aí, eu fiz o que eu tinha que fazer, e se tiver que fazer de novo, eu vou fazer de novo. Eu acredito, isso eu acho que tá claríssimo, que esse episódio, ele é o Mission to the Unknown dessa temporada, né? Com certeza. Não sei se vocês lembram, o Mission to the Unknown, lá na série clássica, foi aquele arco, entre aspas, de um episódio só, que era totalmente sem doutor, e que ia servir pra engatilhar um spin-off só sobre os Daleks ali do Terry Nation, né? E no final não deu em nada. Quer dizer, deu muito pra frente ali. Na época não deu em nada, mas ele servia pra ser o episódio 0 desse spin-off. Eu acho que é fácil, assim, é seguro assumir que esse episódio, Lucky Day, ele é meio que o episódio 0 de War Between the Land and the Sea. Com certeza. Né? Não que a Unity esteja sendo reintroduzida na série agora, não é esse o ponto, mas a gente está vendo a Unity nessa temporada agora, justamente próxima aí do lançamento de War Between the Land and the Sea. Então eu acho que o que a gente vê aqui vai reverberar lá. Então, com certeza. Essa Unity um pouco mais, entre 1 milhão de aspas, inconsequente, mais sombria de usar os assets dela a favor dela mesma, sabe? E eu quero ver mais disso. Eu quero ver isso acontecendo. Eu quero ver a Unity desse jeito em War Between the Land and the Sea, entendeu? É isso mesmo. E aí a gente corta ali pro Conrad já preso. É incrível como ainda tem coisa acontecendo nesse episódio, né? Tem duas coisas Esse aqui. episódio ele aproveita até o último segundo pra introduzir coisa. Isso, o Conrad vai lá, ele tá lá preso. E de repente, com o braço fudido, o barulho da TARDIS, e ele de repente se vê dentro da TARDIS. A TARDIS materializa em volta dele. E temos apenas chute com outra roupa. Roupa branca. Nisso aí eu já desconfiei que fosse outro momento. Eu não desconfiei porque o chute muda de roupa toda hora. Inclusive, esse doutor muda de roupa toda hora, caralho. Essa é uma questão que vale até um podcast inteiro. Fala pra gente, vocês acham que o chute deveria ficar trocando de roupa ou ficar com uma só? Não, peraí, eu acho que é claro. Fala pra gente. Eu acho que todo mundo já concorda que ele deveria manter mais uma roupa padrão dessas vezes. Mas a roupa que o chute tá aproveitando, né? A roupa é totalmente desimportante nesse momento aqui. Não, é que a roupa me levantou a hipótese de que era... A gente não sabe em que ponto da história ele está. Esse doutor está, entendeu? É fácil assumir que esse é o doutor de agora, do presente, com a Belinda. Mas não, exatamente. Esse é o ponto legal. Exatamente. Enfim, gente, é muito gostoso porque a gente vê o 15º bravo. E é muito gostoso ver o chute gato bravo, eu gostei. A gente tem... Escocês, né? A gente tem momentos em Doctor Who com o doutor que a gente fala muito assim, esse é o momento do discurso, né? Todo doutor tem o seu momento do discurso. Momento do discurso, momento do doutor bravo. E todo doutor tem o seu momento de cólera, né? A gente vê o doutor com raiva em vários momentos, e isso é legal pra caralho. Você vê esse cara que é essencialmente bom... Chegar a um extremo de ficar com ódio. Isso mesmo. Né? E aqui a gente vê isso. O doutor do chute, ele tá abertamente com raiva. Ele tá falando assim, por causa de gente como você que eu tenho trabalho, porque eu tô tendo que chegar e proteger as pessoas do melhor jeito que eu posso, e todas as pessoas que estão na Terra estão fazendo isso também, e mesmo assim tem lixos humanos. Sempre tem um filho da puta. Sempre tem a pessoa... Que vem atrapalhar a minha vida. Não só atrapalhar a vida, mas tipo... Não, de todo atrapalhar a segurança humana mesmo. Você tá sendo um vetor de merda. Você tá espalhando mentira, você tá fazendo as pessoas espalharem essa sua mentira, você é o problema. Isso. E ele fala isso, e as pessoas falam, porque é um momento expositivo. Sempre vai ter alguém que fala alguma coisa? Eu não acho. Eu acho que assim, cara, aqui é o chute... Eu não achei expositivo, não. Esse foi um dos... Não, também não. Tô dizendo que podem ter pessoas que falam assim, claramente é o doutor passando uma mensagem pra essa galera de extrema-direita, essa galera de UK paralelo e tudo mais, e isso poderia ter sido feito de outro jeito. Eu acho que não. Eu acho que aqui a gente tem que ver o doutor
botando pra fora essa raiva dele dessa pessoa que realmente dá raiva. Gostei, bem executado. E inclusive, gostei bastante. eu acho incrível, assim, é um momento porque a gente fala muito, o doutor do chute, ele é um doutor sensível, então Ele em momentos assim ele chora. chora. Nesse momento ele Que tava tão seco Não. de raiva do Seco. cara que não tem choro, não tem nada, Que choro? é só porrada. E aí, Ódio. e aí você pensa assim, tipo, porra, você acabou de ser. Você não foi nem transportado pra Tardes, né? A Tardes apareceu em volta de você, o doutor tá te dando uma dura, você vai ficar com a viola no saco, né? Você vai ficar. Não vai passar um átomo. Pianinho. Não. Não? O Conrad Clark peita o doutor. Folgado. Peita o doutor e o doutor, na hora, tipo, ele estala o dedo e a Tardes some. E aí ele fica naquela, será que eu sonhei com isso? Porque, por mais que ele não seja um cara bom, esse é um cara que é fascinado pelo doutor. Aplica isso de forma ruim, mas ele é fascinado pelo doutor. E só uma coisa que acontece antes dele estar lá e ele sair da Tardes. Sim. Ele fala assim, doutor, você é super inconsequente também. Inclusive, o que você causa nas pessoas, você não sabe. Inclusive, já ouviu falar de Belinda Não, Chandra? você já tá viajando com a Belinda? Você já ouviu falar da Belinda? E ele fala, não, que assim, Belinda? Quem? Não, então, não é nem você já ouviu falar, tipo, você já tá viajando com ela? É. E aí o doutor fala, Quem? Quem é essa? E agora... Corta pro primeiro episódio de The Robot Revolution. Sim, que a gente vê o doutor indo atrás da Belinda de qualquer jeito. E falando assim, alguém me falou de você. A gente já sabe quem é. Eu acho que dá também fácil assumir, né? Seguro assumir que essa pessoa é o Conrad, né? Então você vê como o uso da viagem do tempo tá sendo bem trabalhado? A gente tem o chute nesse episódio em 3 momentos só. 3 momentos? A gente tem o chute do nosso presente, que é o chute com a Belinda. Viajando com a Belinda. O chute da primeira temporada viajando com a Ruby ali, depois dos eventos de Devil's Cord. Isso. E agora esse chute depois dos eventos do especial de Natal. Isso. Porém, antes de Robot Belinda. Revolution. Isso. Em que ele fala que alguém falou da Belinda pra ele, e isso fez ele saber que a Belinda era especial, era importante. E foi E atrás agora a gente dela. descobre que é esse cara. E isso é legal também, porque, tipo, nem sempre vai ser um evento positivo ou alguém do bem que vai alertar ele. Esse cara é péssimo e ele criou esse alerta na cabeça do doutor. Tipo, se ele falou dessa tal de Belinda, eu tenho que procurar essa Ela Belinda. é importante de alguma forma, né? Pois é. E pra finalizar... É a chave de ouro Que mesmo. tava faltando ela! Nossa Senhora Flan! A gente já chega no final de todo episódio já esperando isso. Claro. Ela demorou pra aparecer, mas ela novamente. tá aparecendo sempre no finalzinho agora. Mas é sempre no final. no Novamente. finalzinho. É um artifício, é um elemento exatamente igual foi na outra temporada, com a Susan Twist. É novamente uma velhinha velha. misteriosa aparecendo. É isso. Isso pode ser uma crítica, mas goste ou não, tenha crítica ou não, o Dave está sabendo prender a audiência nesse mistério de quem caralhos é a Mrs. Flood. A gente tá com a pulguinha atrás da Tem orelha. teoria saindo pelo ladrão, as clássicas, né? Ela é a Honey, Sim. ou ela é um outro mestre, ou ela é o monge. The que é uma, Guardian. ela fala assim, que ela tá ali com o cara, Conrad Clark, esse é seu dia de sorte. Aí ela puxa de novo o lance do Lucky Day. Eu sou a governadora, né? The Governor. The Governor. E eu tô aqui essa aqui é seu dia de sorte, sacode a chave, então ela vai liberar ele. Já Com entra que motivo, com que objetivo? com motivação, né? A motivação é que ela deve estar pegando todos os inimigos do doutor, juntando todos numa salinha e vamos destruí-lo. Ela tá fazendo a Liga do Mal, né? A Liga do Mal. A Liga da Injustiça. A gente sabe que a gente vai ter o Wish World e o Reality War, que são o finale, né? A primeira parte e a segunda parte, em dias separados, né? São cada um numa semana, outro na outra. E vai ser centrado justamente na Mrs. Flood, e vai ter esse lance de Reality War, que ninguém sabe o que é. Tem todas essas questões sobre quem é a Mrs. Flood, se ela é uma Senhora do Tempo ou não. A aposta grande que tinha era que ela era a Honey. Pra mim é essa Algumas ainda. pessoas estão falando que ela pode ser o monge também. Tá. E agora, por quando ela tá Legal. falando, eu sou The Governor, tem gente falando, será que isso é um É nome... uma nova Será que isso é um Lady. nome de Senhor do Tempo? Senhora do Tempo, né? Ou esse é só a fachada dela nessa semana? Eu acredito que é só a fachada, até porque ela tava num lugar ali, ela tava numa prisão, então ela tava se passando como a chefe dessa prisão. Isso. Que tava liberando ele. Assim como ela foi a cientista no outro episódio, assim como ela é a vizinha velha maluca, é isso. Isso mesmo. Teorias sobre a Senhora Flood estão aí rodando na internet Sempre como água, né? Sem Como Flood. Então, já tem várias teorias, Boa. anagramas envolvidos, bigenerações e afins. A gente, Meu inclusive, pode até falar disso antes do final. A gente acho pode que vale a gente se juntar abrir numa uma live e fazer. e discutir essas teorias antes que o episódio vá ao ar, né? O finale. A gente vai fazer isso sim, né? Eu sei que... A gente sabe que vocês estão com saudade das lives. É porque, assim,
Os horários não estão ajudando essa a temporada, gente tá tendo que fazer em outros horários, tá meio maluquice. Tá mas, difícil, né? Mas a BBC e a Disney trocaram o horário de 4 da exibição. manhã, amigo. 4 da manhã vai me quebrar. De Doctor Who, então essa temporada é por isso que não tá tendo live. Mas a gente pode sim abrir uma live, não pra gravar podcast, mas pra discutir bater teoria, papo, que é pra isso que a gente tá aqui, né? Até porque é uma coisa que caduca muito rápido, né? A gente colocar isso fixo como um podcast. Isso, exatamente. Mas enfim. Mas vamos sim, porque, cara, todo mundo quer saber quem é essa mulher. Sim, e é isso, todo mundo quer saber quem é essa mulher, ela libera o Conrad aí, e é isso, a gente tem essa última ceninha ali, ela traz muita coisa pra esse nosso entendimento de aonde a gente tá na linha do Templo do Doutor, o mistério da Flood, o mistério da Belinda ajuda a fazer também, porque a gente descobre que é por conta do Conrad também, e de novo... Mais peças foram colocadas nesse grande quebra-cabeça que é a temporada 2, né? Eu vou te falar, Lucky Day, pra mim, foi um episódio assim que... Não é que é bom ir sem expectativa. Eu acho que você tem que ir com expectativa dos episódios, sim. Mas eu tava esperando que ia ser um episódio ok. Tipo, vai ser um episódio com a Unity aqui, vai ser um probleminha com esse bicho genérico, vai ter o namoradinho da Ruby Monstro da pra semana. mostrar ela seguindo a vida e vai ser isso. E, cara, eu fui pego de muita surpresa e eu gostei demais desse episódio. Nossa senhora! Inclusive, eu acho que vale aqui Por favor, o momento. Você quer que eu puxe já? Não, pode deixar que eu puxe, porque ok. assim como as pessoas estão sempre esperando saber quem é a Mrs. Flood, eu estou sempre esperando saber qual é a sua nota para Lucky Day, mais esse episódio aí da segunda temporada de Chute Gato em Doctor Who. Gente, eu pensei com muito carinho no meu gostei coração e eu vou ter que dar um Gátua. Você vai dar nota máxima? Eu vou dar Caramba. um Gátua. Por quê? Bom. Dentro desta Isso aí. temporada, o meu único Gátua foi pra Lux, que pra mim foi excelente, mas eu acho que A eu sua gostei... maneira. Eu gostei até mais desse do que de Lux. mas- Acho que eu gostei igual. Não, peraí, mas você entre você Lux concorda- e Lucky Day. Você concorda que é difícil, porque eles são ótimos episódios à sua maneira. Completamente tipo, diferentes. Exato. Não, eu tô falando em termos de... Eu dei a nota máxima pra Lux. Ah, não, mas tudo bem, no contexto dos episódios tipo Lux. Aham. Sim. Eu vou ter que dar um gato pra Lucky Day. Por quê? Ai, mas esse episódio nem teve doutor. Mentira, teve. Teve Não, sim o mas doutor. até aí, Teve Blink tem o menos. doutor e a gente fala que não tem. Teve menos doutor do que o normal? Claro, é um Tá. episódio Dr. Light. Entendi. Mas a questão é que eu amo a Unit, eu amo a Kate, e assim, toda vez que eles aparecem... E eu gosto muito dessa nova configuração da Unit. Eu gosto de todo mundo que tá na Unity hoje em dia, sabe? Então, assim... Pra mim, eles brilharam muito. Gostei de ver também a Kate numa situação limite, né? Sim, é muito legal. Assim, ela chegou ali no último da talo, sua... entendeu? A gente nunca viu ela. A gente já viu o doutor várias vezes assim. A gente nunca tinha visto a Kate assim, né? Eu acho que esse é o momento mais dela, assim. Né? Mais Eu fierce. gosto. Né? E de se impor, e de ser a líder, e de proteger todo. Porque ela tá. No final do dia, ela só tá protegendo todo mundo, sabe? Então, um senso de dever muito forte da parte dela ali também. Gostei de ver a Ruby de novo. Legal, foi legal. Gostei que foi um episódio Dr. Light, só que em vez de ser com a Belinda, foi com a Ruby. Sim. Achei interessante. E com a Cherry. E com a Cherry, com a Carly, com a Lu. Quer dizer, né? A gente tem todo o núcleo da Sunday voltando, que é muito gostoso. Sunday Miller, né? Sunday Miller. Gostei também, né, do tema que eles escolheram pra endereçar, que é o lance, né, das mentiras que espalham pelas redes sociais, bababá. Eu acho que é interessante a gente falar disso agora. E, assim, a execução. Gostei bastante da execução. Sim. As performances estavam ótimas, assim. Eu gostei de tudo nesse episódio, gente. Sim. Realmente foi um episódio, assim, que... Pra mim, um ponto bem alto da temporada e que a gente sabe que vai ter desdobramento. Sim. Não só no spin-off, mas também pro final, né? Gostei também dessa aparição aí da Senhora Flood. Que você tem sempre, né? Tudo isso colaborou pra Isso, eu tá dar massa. o Gátua. Mas agora eu estou curiosa pra saber de você, Fred Pavão, a sua nota pra Lucky Day. De Hartnell a Gato aí, de De 1 a 15. Hartnell a Gátua. Eu vou te falar, foi o que eu falei, eu fui com pouca expectativa, gostei muito, e não é por isso que a minha nota tá alta, não. É bom a gente ser surpreendido, mas não é por isso que a minha nota tá alta. Eu não vou dar uma nota máxima, eu acho que, né, eu sempre gosto de guardar a nota máxima pra alguns momentos, mas eu dou um Tenant Segundo Testamento, eu dou um 14 de 15 pra Lucky Day. O que eu sei que pode deixar pessoas iradas do outro lado dos fones, porque a galera amou The Well, eu gostei de The Well, mas a minha nota foi menor que essa. E eu não vou mentir, eu gostei de The Well, mas eu me diverti mais com esse episódio. Entendi. Eu acho que por conta desse episódio ele também provar um ponto, né? A gente tá numa era de Doctor Who que a gente clama por um bom spin-off já tem tempo. Nossa, né? A gente teve, um tempão! A gente teve, quando a série voltou,
o advento dos spin-offs. Então a gente teve Sarah Jane Adventures para crianças, Torchwood para os adultos, o Era Doctor Who no meio. Universo, né? Era e funcionava muito bem. Construído. Depois que essas séries acabaram, a gente ficou meio órfão disso, aí teve o Class, que não deu muito certo, tal, não sei o quê. E aí tá todo esse fantasma do bem rodando aí que, a Unity merece um spin-off. A Unity vai ter um spin-off com The War Between the Land and the Sea e tal, não sei o quê. E muita gente com o pé atrás de, será que a Unity sustenta um spin-off? Essa é a prova cabal Tranquilamente. de que sim, a Unity sustenta um spin-off e fica um spin-off muito bom. Um spin-off aos moldes, se quiser, e se for bem escrito, se for bem trabalhado, aos moldes do que era Torchwood, né? Então a gente tem um grupo na Terra que em situações aqui e ali beiram a amoralidade, né? Beiram ao limite do aceitável para proteger a Terra, mas protege. Não medem esforços. Não mede esforço, não mede consequência para proteger a Terra, para provar que o Doutor não é a única força de proteção desse planeta. E ainda mais com uma líder, né? Não só líder da equipe, mas um líder desse show potencial, né? Na Kate. Tipo, funciona muito bem, é muito bem escrito. A gente tem... o roteiro é do Peter McTighe, né? Que é o cara que tá por trás de Kerblam. Ele tem... qual é o outro episódio também dele? Co-escreveu Praxeus com Praxeus. Chips. O que poderia... Faz algumas pessoas ficarem com medo, né? Não é todo mundo que gosta de Kerblam. Apesar de eu achar um episódio divertido, tem problemas pra caramba, mas... Enfim, não é um episódio péssimo. Praxeus não é um episódio tão bom. Mas tem a Gabi Toy, tem coisas que legais, maravilhosa. tem coisas legais, mas no geral é só um episódio de qualquer coisa. Então, já tinha um pessoal indo assim meio, putz, Peter McTighe, pode ser um episódio ruim. E aqui ele provou que ele sabe escrever muito bem. E talvez esse seja o lance do cara. Ele escreve Unity bem quando ele quer. Pronto, é isso. Então, assim, eu acho que a nota alta vai... Porque é um episódio bom de Doctor Who, ponto. Mas também porque ele é o Mission to the Unknown dessa temporada. Ele é a prova de que você consegue fazer uma série de Doctor Who muito boa sem o Doutor. É isso, dentro é um episódio do universo, zero, é um né? episódio zero incrível de War Between the Land and the Sea, se eles quiserem. Você tem esse, como eu falei algumas vezes no podcast já, esse uso muito inteligente da viagem no tempo, sem ser viagem no tempo. A gente vê o Doutor em momentos diferentes, porque a gente acaba vendo o Doutor sempre no futuro dele, porque tá no nosso futuro, a gente acompanha cronologicamente ele. E aqui é legal a gente ver que não, a gente vê a perspectiva de fora da TARDIS. De outros pontos da vida dele. Primeiro você vai ver ele no futuro, depois você vai ver ele no meio, depois no presente. É uma zona, porque ele tá sempre viajando, e isso é muito bem executado. Não se contradiz em nada, não atrapalha a narrativa, muito pelo contrário. Acrescenta um mistério de uma forma muito boa. E também não fica tão difícil de entender, né? Acho que é fácil de entender que ele pulou exato. ali, porque ele tem a TARDIS. Exato. O monstro bicho, né, que é o Shriek. Podia ser qualquer coisa. Não. Né? Isso não precisava ser o Shriek, mas É. o monstro aqui real é o Conrad Clark. O vilão é justamente isso. O vilão são essas pessoas que espalham desinformação, é o UK paralelo, entendeu? É essa galera, entendeu? Com E é certeza. muito bem executado, tem crítica social na medida, tem essa Unity sombria que eu adorei ver. Enfim, tem todos os elementos que eu gosto num episódio. É engraçado, né? Porque o que eu tinha gostado mais até agora era Lux, que era um episódio extremamente lúdico. Que não tem E nada a esse ver. é totalmente... Que é outra coisa, outra outro pegada. gênero. E esse é totalmente preso ao chão ali e eu gostei igual, assim, tipo... Eu acho que também, eu tô falando muito isso nesse episódio, né? É seguro assumir, mas é porque é isso mesmo. É seguro assumir, é seguro dizer que essa temporada tá sendo muito boa, assim. É claramente mais estável, né? Do que a última do chute. Seguramente superior do que a primeira. Eu acho. E assim, aquilo que a Sem gente sempre dúvida, fala, né? sem dúvida. Primeiras temporadas tendem a ser meio bagunçadas, assim, quando a gente para pra ver ela no todo, né? O doutor tá se descobrindo, ainda estão descobrindo como escrever pra esse doutor, e eu acho que aqui tá mostrando que a temporada tem 4 episódios até agora, né? Tá muito sólida, né? É uma temporada menor, né? Muito sólida. Inclusive, a gente tá na metade da temporada, né? Já tá na metade. Provou que ela tá... Se ela continuar assim, ela tá indo muito bem. Com certeza. Tipo, você vê, todos os episódios são com notas altas. Sim, Todos, tipo, tá tudo muito superior. Tem um ou outro que não tá gostando de alguma coisa, Não. tem algumas opiniões, né? Tem gente que adorou The Well, eu gostei muito de The Well, mas não achei perfeito, tem gente que achou, e Lux teve gente que não gostou, mas eu gostei. Mas isso é questão de opinião. Exato, assim, ponto eu gostei mais desse episódio do que esse, mas essa temporada está extremamente estável, tá extremamente bem trabalhada, a ponto que tá fazendo uma coisa única, que Tá amarradinha. a maioria gritante do fandom está concordando, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Tá que nem aquele episódio, tá que nem o Lux lá, que os fãs estão concordando que o melhor episódio é o mesmo. O que é isso? Tá errado. Não, mas né? aqui a gente já provou que não é assim que funciona, porque eu tenho certeza que Não, claro. a maioria das pessoas ainda deve estar achando The Well o melhor episódio. Eu acho válido, eu acho que assim, toda opinião é válida, eu não faço
o shaming, né? Eu não envergonho a opinião de ninguém. Você gosta do que você gosta, O importante é que essa temporada tá... Não, as pessoas têm que gostar do que elas gostam. Sim, mas o que eu tô falando o importante é que essa temporada ela tá ressoando bem entre todos. Eu assim, acho que sim. De forma geral. E os episódios estão muito sólidos. Todos eles estão bons. O Robot Revolution foi bom, Lux foi bom, The Well foi bom e agora Lucky Day foi bom. Semana que vem temos The Story and the Engine. Que é um episódio que a gente não sabe nada sobre Quase o episódio direito. nada. Tem algumas especulações que a gente não vai comentar Tem aqui. uma aranha gigante, porque isso. a gente sabe que tem... não, assim, não é só uma aranha gigante, né? A Nancy, né? Que é a deusa A lá. Nancy. Vai ser todo um lance sobre mitologia, né? Esse panteão de deuses africanos. Isso. Olha os deuses aí de novo. Isso é muito legal. Mas a gente não maravilhoso. sabe muito bem o que esperar desse Não. episódio, fora esse elemento da Nancy, né? Depois temos o do Eurovision, o que vai Eurovision- ser no dia do Eurovision e também meu aniversário. Sim. E aí depois já parte pro finale, né? Primeiro o Wish World, depois o Reality War. Mas é isso, tipo, a gente não sabe o que esperar na semana que vem, tem um monte de especulação, mas a gente não sabe nada. Mas se continuar nessa toada aí que a gente tá, temporada excelente, Só redondinha. tem coisa boa vindo por aí. Depois a gente não sabe se vai ter Doctor Who, também rumores rolando por aí, a gente né? a gente tá pretendendo voltar aí numa live só pra debater essas coisas, sem ser necessariamente um podcast que vai ficar aqui pra sempre gravado, mas pra gente botar isso pra fora. Teremos live ainda antes de finalizar essa temporada, pessoal. Sim, mais uma coisa que a gente vai ter, que a gente tem sempre, você já sabe, você chega nesse momento do podcast, você já sabe que eu vou puxar isso, você ouviu nossa opinião, você ouviu todos os nossos pontos e nossas notas, mas agora é a sua vez, você que tá do outro lado dos fones desse podcast que eu amo produzir e que eu sei que vocês que escutam amam escutar e que claramente é melhor que a porcaria do podcast desse personagem Pelo amor maldito. de Deus, não tem nem como, não se compara, Inclusive, né? a classe podcaster aí está liberada, estou deixando aqui claro, estou batendo o martelo, está liberado odiar esse personagem, porque ele está fazendo a nossa classe ficar mal falada. Desmoralizando o podcast. Não que ele seja o único, ele não é o monarca dessa situação, se é que vocês me entendem, a gente no Brasil já tem isso na vida real, que é pior ainda. Sim. E tem Andrew Tate por aí também, mas é isso, essa galera suja a nossa imagem de podcaster. Isso aí. Podcaster não é isso, podcast Denúncia. também solta coisas boas por aí, também junta pessoas e faz as pessoas ficarem próximas, fazendo isso que eu tô fazendo agora, que é chamar você que tá ouvindo aí para dar sua opinião também, para se juntar a gente dando a nossa opinião. Para fazer isso é fácil, é só você procurar a gente em todas as redes sociais que você acha por qual usuário, Thaís? Doctor Who Brasil. Lembrando aí que a gente tá no Twitter/X, a gente tá no Blue Sky, a gente tá no Threads, tá no Instagram. E agora, se você é uma pessoa que prefere consumir podcasts no YouTube, se você gosta desse ambiente e prefere compartilhar por lá também, nosso feed também está sendo espelhado na nossa conta do YouTube, que você também acha por Dr. Brasil. E como eu sempre gosto de falar, o seu compartilhamento vale ouro. Então assim, não espalhe, não é só sobre o Dr. Brasil, é sobre o Dr. Who. Espalhe o Dr. Who por aí, leve a palavra de Dr. Who e do Dr. Brasil e do WRCast por aí, porque é isso, a gente cresce junto e isso que faz a experiência toda ficar tão constante e tão gostosa quanto tá tendo essa temporada. Com certeza! Certo? Amigos, foi muito bom revisar mais esse episódio incrível com vocês. Até nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau!